Por isso que a gente vai fazer a gravação agora. Letra B, escreva para mim aí. Escrever o que, professor? A expressão matemática que nos permite calcular a dilatação volumétrica. Bom, aquilo ali, ó, é aquilo ali de baixo, ó. Eu já nem vou fazer aqui, porque já está respondido aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, redefinir. A volumétrica é essa aqui. Ele está pedindo para fazer a volumétrica, você vai fazer isso aqui, tá? Essa é a fórmula da dilatação volumétrica, tá? Lembrando que isso aqui não é um Y, é um gama, né? Uma forma, parece um Y, né? É uma letra do alfabeto grego chamada do gama. Ele representa 3 vezes o alfa, 3 vezes a dilatação linear, beleza? Beleza. É isso que você vai fazer, tá? A resposta da letra B. E a letra C, vamos lá. Letra C. Explique. Olha só, eu tenho uma coisa para falar. Pode falar A aí. letra C, eu não sei se eu não soube interpretar, Sim. mas eu não fiz a letra C não, porque parecia a mesma da letra A, a mesma coisa. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nessa expressão. Verdade, olha só. A letra C é a mesma parada, como o Kezinha falou. Essa letra C é a pergunta dessa segunda parte da letra A. Só que ele está em referência, Kezinha, à dilatação volumétrica. A letra A, ele está falando em relação à dilatação superficial. Como você está usando aí a mesma coisa, eu também considero como a mesma coisa. Só que, quando a gente está usando o ΔV, você vai falar que é a variação da dilatação volumétrica, V0 é o volume inicial. Você só vai mudar o nome, né? Ao invés de chamar de superfície, você vai chamar de volume. Mas é a mesma coisa, como você mesmo disse. Como você mesma disse, né? E o gama, ao invés de ser 2 vezes alfa, é 3 vezes alfa, que é o 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. O ΔT é a mesma coisa, tá? Então, como você pode colocar lá, você pode repetir a resposta da letra A, lembrando que você só muda o nome, né? A gente, ao invés de chamar de superfície, não é mais superfície, é volume, né? Porque é em 3 dimensões. E, ao invés de você chamar de beta, você vai chamar de gama e colocar que é 3 vezes o alfa, não 2, né? É isso mesmo. Tá? Então, a letra C aí, Kezinha, realmente, você pode colocar, a mesma interpretação da letra A, tá? Lembrando que você vai usar sempre esse nome volumétrico, tá bom? Eu não coloquei nada não, que eu já entreguei. Pronto, então tá bom. Mas você entendeu o que é isso, tá? No dia da prova, se tiver alguma coisa sobre isso, você vai escrever, para não ficar em branco, tá bom? Mas se você já entregou, não tem como mexer mais. Deixa para lá. Tá ótimo. Vamos para o número 3? O que 3 fala? Que fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer? Quais são os fatores aí? Me falam, galera. Eu quero perguntar uma coisa séria, que isso pode cair na prova. Quais são os fatores que vai influenciar que o corpo irá sofrer uma dilatação? Quais são os fatores? Ah, professor, sei lá que fatores são. Primeiro, você tem que saber que fatores influenciam na dilatação de um corpo. O que vai influenciar? É só você olhar a fórmula. Ué, professor, olhando a fórmula eu vou saber? Galera. O que vai influenciar? O tamanho. Você tem que saber o tamanho inicial do objeto. Você tem que saber, primeira coisa, galera, o material. Então, você coloca lá, ó. Você pode colocar quais são os fatores que influenciam e o corpo irá sofrer. Ó, tamanho, material, isso aqui são os fatores que influenciam, tá? Variação da temperatura, tá? Isso tudo vai influenciar. São essas 3. Tamanho, material. Primeiro o material, né? Você tem que saber qual é o material. Então, o material é um fator determinante para você saber como esse corpo vai dilatar. O material é a primeira questão. Deixa eu colocar aqui em ordem, né? Material. Você tem que saber qual é o material. É um dos fatores. Material. Vamos ver o segundo agora. Professor, segundo, eu tenho que saber o tamanho dele. O tamanho inicial, correto? Verdade. Tamanho. Coloca aí, a dimensão, né? Coloca aí, dimensão do tamanho. Você tem que saber quanto está a dimensão do tamanho dele. Dimensão
o seu tamanho. Dimensão do tamanho do material, tá? Do tamanho. O material já tá ali. Do tamanho. Véi, tá muito feio para escrever aqui, viu, galera? Por favor, vocês já estão entendendo aí. Isso aqui é T de tamanho. Deixa eu colocar TAM. Só para lembrar aqui. Dimensão do tamanho. Qual é outro fator que vai influenciar? Esse vocês têm que falar. Olhe para a fórmula. A variação da temperatura. Material. Ei, alguém já falou do material? Alguém falou aí variação do quê? Variação da temperatura do corpo. Isso aí. Muito bem. O que vai influenciar é a variação da temperatura, viu, galera? Então, você tem que observar aí a variação da temperatura. São essas três principais, né, os três fatores principais aí para haver uma dilatação. Você tem que conhecer o material, a dimensão do tamanho e a variação da temperatura. Beleza? Tranquilo? Beleza, galera? Beleza, esse povo parece que tá dormindo, não fala nada. Não é, Kezinha? Bota moral nesse povo aí que tá demais, velho. Rapaz, liga o áudio aí, o povo tá com vergonha de quem aí, pelo amor de Deus? Vamos para o número 4, gente? Vamos para o número 4. Conhecendo-se o coeficiente de dilatação linear de um sólido, como procedemos para determinar o seu coeficiente de dilatação superficial e volumétrico? Galera, é o seguinte, olha só. A número 4 aqui é uma questão que fala sobre o coeficiente de dilatação linear. Ó, olha aqui, ó, linear, coeficiente de dilatação linear. Aí o que ele está falando? Ó? Como procedemos para determinar o seu coeficiente de dilatação superficial e volumétrico? O que eu tenho que fazer? É simples, não é? Muito fácil essa questão, né? O que eu faço? Eu já conheço o coeficiente de dilatação linear. O que eu faço para encontrar o volumétrico e o superficial? O que eu faço? Responda para mim aí sem precisar eu escrever. Pelo amor de Deus, isso daqui tá mamão com açúcar. Hã? O que eu faço? Para responder, eu tenho coeficiente de dilatação linear, eu tenho superficial e volumétrico. Se eu tenho o linear, galera, para eu conseguir o superficial, basta eu multiplicar 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? O alfa. Deixa eu voltar aqui. Ou seja, para eu encontrar o coeficiente de dilatação superficial, basta eu multiplicar vezes 2. 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Para eu identificar o coeficiente de dilatação superficial. Tá? Linear. E o volumétrico, ó, volume. Lembra que eu falei volume é em quantas dimensões? 3. Então, para eu identificar um coeficiente de dilatação volumétrico, basta multiplicar vezes quanto? Vezes 3, galera. A mesma coisa o coeficiente de dilatação linear. Beleza? Então, essa questão está dada, tá? Olha que é interpretativo. Essas são questões fáceis, mas você tem que entender. Professor, eu conheço o coeficiente de dilatação linear. Eu sei que é o alfa. A gente representa como um alfa. Se eu quero conhecer o coeficiente de dilatação superficial, basta eu pegar esse alfa e multiplicar vezes 2. Que eu consigo entender quanto que vale o coeficiente de dilatação superficial. E se for volumétrico, como são 3 dimensões, eu vou multiplicar vezes 3. E aí você responde a questão, tá bom? Questão dada, questão fácil, mas você tem que interpretar a questão. Você tem que ler e entender o que está perguntando, tá bom? Professor? Pode falar, Aninha. Eu não escrevi nada, não. Só coloquei esse B é igual a 2 vezes A. Pronto. Foi assim mesmo? Pode, muito bem. Você representou isso aqui. Ótima ideia. Você colocou isso aqui, ó. Não foi? Superficial é B 2 vezes A. Volumétrico é 3 vezes A. Coloquei. Isso. Ótimo. Muito bem. Ótimo. Você está mostrando aí que você conhece o que é coeficiente de dilatação linear. Você tem o linear. O linear é o alfa, ó. Então, basta você, para encontrar o beta, que é o superficial, você multiplicou vezes 2. E se você quer encontrar o volumétrico, você multiplica vezes 3. Beleza? Então tá ok aí, você acertou essa questão de boa, tá? Vamos para o número 5 aí, galera. Deixa eu voltar aqui. 2 barras, né? Vamos usar aqui
duas barras A e B do mesmo comprimento inicial sofrem a mesma elevação de temperatura. As dilatações dessas barras poderão ser diferentes? Pessoal, é pergunta que você tem que conhecer o assunto. Ah, professor, é umas perguntas que eu não consigo entender. Você tem que conhecer o assunto. Está usando duas barras aí. Vamos usar aqui. Eu vou tentar desenhar. Quando você não consegue entender, você desenha. Vamos colocar aí duas barras A e B do mesmo comprimento. Ó. Vamos colocar aí. Digamos que A e B tem o mesmo tamanho, tá? A e B. Sofrem a mesma variação de temperatura, ou seja, vai aumentar a mesma variação da temperatura. A dilatação dessas barras poderão ser diferentes? Pode ou não pode, galera? Responda para mim, só fala, pode ou não pode? Pode colocar no Sim. áudio. Hã? Pode. Bem, muito bem. Pode, professor. Por que pode? Agora me fala por que pode. Porque tem a mesma temperatura. Não é por isso. Não é por conta da mesma temperatura. Não. Ele pode ser É diferente. porque Sim. o que importa Hum. é o coeficiente de dilatação. Ó, olha só, Kezinho, olha o que ele está perguntando. Essas barrinhas de aqui, ó, de A e B, vamos chamar A e B aqui. Se eu esquentá-las e tem o mesmo tamanho, ó, aqui tem 10 centímetros e aqui tem 10 centímetros de tamanho. Se eu esquentar ela a 30 graus Celsius, essa aqui sofreu 5 centímetros e a daqui sofreu 10 centímetros. Pode acontecer um negócio desse? Por exemplo, ó, o daqui aumentou mais do que o de lá. Aqui 10 não, aqui aumentou 4, né? Que está bem menor. Aqui aumentou 4 e aqui aumentou 2. Professor, Sim, pode falar. elas têm a mesma temperatura? Tem a mesma temperatura. E a dilatação de cada uma? Foi diferente. Pode acontecer isso? Pode. Por quê? Sabe por quê, galera? Por conta do material. O material que é o importante. Vamos pensar nessa barra aqui, ó, fosse uma barra de plástico. Vamos pensar numa barra de... O que tem aqui escrito aqui, ó? Barra de porcelana. Tem um pedaço de porcelana aqui, ó, como se fosse uma régua. E o de cá uma barra de chumbo, ó, com o mesmo comprimento, 10 e 10. Os dois têm o mesmo tamanho. Se eu aumento a temperatura desse aqui, ó, para 50 graus, e o daqui, ó, também estava na mesma temperatura, foi para 50 graus, aumentou 50. Quem é que vai crescer mais? A porcelana ou o chumbo? Quem que cresce mais? A porcelana? Quem é que cresce mais? A porcelana ou o chumbo? Opa, cliquei no... Abri outra coisa aqui, velho. Ou o chumbo? Quem cresce mais? O chumbo. O chumbo tem o coeficiente de dilatação maior. Quem tem coeficiente de dilatação maior, cresce mais. É por isso, galera, que eu posso ter uma barra do tamanho da outra, veja aí, uma barra do tamanho da outra de comprimento e eles variaram a mesma temperatura, tem a mesma temperatura e variaram a mesma temperatura, vamos colocar aqui a 50 graus Celsius, só que no final, quem vai crescer mais vai ser o chumbo. Por quê, professor? Porque o chumbo tem coeficiente de dilatação maior. Então, veja que a resposta para essa número 5, qual é a explicação? Os materiais são diferentes. Se os materiais forem diferentes, vai haver dilatação de forma diferente. Um vai crescer mais do que o outro. Se eu coloco um pedaço de platina e um pedaço de alumínio, quem cresce mais é o pedaço de alumínio, mesmo que os dois tenham o mesmo tamanho, estejam na mesma temperatura e variam a mesma temperatura. No final, quem que vai variar mais, quem é que vai crescer mais de tamanho, vai ser o alumínio. Por quê, professor? Porque o alumínio tem coeficiente de dilatação maior. Vocês entenderam isso aí, galera? Deu para entender isso? Deu. Beleza, então vamos para o número 6, que a gente não vai ter tempo para falar isso tudo, não. Vamos para o número 6 aqui. Duas barras A e B.
de mesmo material, sofrem a mesma elevação de temperatura. As dilatações dessas barras podem ser diferentes? Ó, a pergunta é bem parecida, né? Mas olha aqui. Ou é a mesma coisa? Aqui, ó, tá do mesmo material. Aqui, ó, tá falando de mesmo comprimento, tá vendo? É isso que você tem que entender. Ó, duas barras de mesmo material. Tem a mesma, a elevação de temperatura é a mesma, tá vendo? Então, tem a mesma elevação de temperatura. A dilatação dessas barras poderão ser diferentes? Não. Elas podem dilatar diferente? Não, professor, não pode. Quem colocou aí? Pessoal, eu pergunto para você se a barra tem tamanho diferente. E aí, elas não vão crescer diferente, não? Ele falou duas barras, A e B. Eu posso fazer uma barra grandona e uma barra pequena. Tem o mesmo material, digamos aí que seja um alumínio, os dois sejam alumínio. Beleza. Seja alumínio. Só que isso aqui, ó, tem 100 centímetros. O daqui, ó, só tem 10. Se eu esquento os dois, se eles aumentam a temperatura, vai haver uma dilatação. Quem é que vai crescer mais? O alumínio de 100, uma barrinha de 100, ou o alumíniozinho de 10, que uma barrinha de 10? Quem vai crescer mais é o alumínio barra de 100, porque ele é maior, ele vai crescer mais. Se ele for menor, ele cresce um pouco menos. Você vai quase não enxergar a diferença de dilatação, vai ser diferente. Eles não vão crescer da mesma forma, por conta do tamanho de cada um deles. Então, a resposta também é parecida com a número 5. Eles vão ter dilatações, poderão ser diferentes. O que acontece? A forma de dilatar, o crescimento deles vão ser diferentes. Por quê? Porque o tamanho de cada um deles vão ser diferentes. Essa é a explicação. Beleza? Beleza. Pronto, vamos para número 7. 7. Vamos fazer agora uma questãozinha, né? Rapidinho. 7 e 8 agora é cálculo, né? A gente está usando aqui, ó, valores. Vamos fazer aqui do lado de cá. E para a gente terminar. Porque senão a gente não consegue terminar logo. E eu quero fazer aqui, ó, vou fazer só 7. A número 8 eu nem vou fazer porque vai passar de 20 minutos e o pessoal não gosta de assistir um vídeo muito longo, não. Vocês mesmos ficam falando, professor, é um vídeo de 20 minutos. Meu Deus do céu. Imagina aí de mais de 20. Número 7, olha só. O coeficiente de dilatação superficial do ferro é 24 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Calcule seu coeficiente de dilatação volumétrica. Galera, isso aqui tem que tomar um cascudo quem errar uma questão dessa, pelo amor de Deus. O que você tem que fazer aqui, galera? O que você tem que fazer aqui? Aqui tem o dilatação superficial. Galera, olha só. A superficial, vou te mostrar aqui, ó. O coeficiente de dilatação superficial é o beta. Beta é igual a 2 vezes A, tá? 2 vezes A. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica. 2 vezes alfa, ele fala que é igual a 24 por 10 vezes 10, né? Vezes 10 elevado a menos 6. O que você tem que fazer? Você tem que converter ele para a dilatação linear. Mas, professor, por que eu vou ter que converter para dilatação linear? Porque o volumétrica é 3 vezes a dilatação linear. Então, o que você faz? Você pega o que é o 2 e divide, né? 24 dividido por 2. E você vai encontrar a linear, perdão. A metade de 24, galera, é 12. Né? 12 mais 12 dá 24. Então, 12 vezes 10 elevado a menos 6. Galera, isso aqui, ó, é o coeficiente de dilatação linear. É o que a gente chama de alfa, tá? Professor, por que você sabe que é alfa? Porque eu sei que beta é 2 vezes alfa. E ele fala que beta é 24 vezes 10 elevado a menos 6. Como eu quero saber só o alfa, o linear, eu pego o 2 e jogo para cá antes da igualdade. Vai dividir. 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 10 é menos 6. Pronto. O que é o dilatação volumétrica? É 3 vezes isso aqui. 3 vezes 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 36. Então, coeficiente de dilatação volumétrica, a gente chama de
um y parecendo um gama, né? Gama é igual 3 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 6. E vai dar quanto? Eu estou horrível de mouse aqui, galera. 36. Isso, 36 vezes 10 elevado a menos 6. A resposta é essa aí, galera. Número 7 é 36 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Resposta de boa aí, tá bom? Teve gente aí, galera, que pegou 24 multiplicou vezes 2, aí tomou no zóio, né? Aí errou. Teve gente que pegou 24 multiplicou vezes 3, aí errou mais ainda, né? O que você tem que fazer? Você tem que dividir por 2 para você encontrar o linear. E aí depois você multiplica vezes 3. Doideira, né? Mas é isso que você tem que fazer. Deixa eu parar o vídeo aula aqui.